It's going to put us live now on Estamos YouTube. no ar. This is Rosanna on the other side. Yes. Yes. We're ready. What We time are is it? on air. So we are live now, I think. Yes. So what do we do when we are live? For now, I think that we wait a little, Okay. just so that people might go in. So we are 61 people virtually, not there. Yes, we have 61 subscribed, and now we are waiting. Nós estamos no ar já, gente. Podem começar para We are on air, and we have 5 people watching now. Yes. Sim, yes, I'll introduce you. Yes. Pessoal, aqui quem está falando é a Nola, você é a tradutora de hoje, com o Marc. O Marc, ele é especializado em comunicação não violenta e ele veio para o Brasil no início desse ano, que foi quando nós o conhecemos. Foi um trabalho muito especial, assim, acho que ele ensinou pra gente mais do que a gente aprendeu em muito tempo. E com isso a gente decidiu fazer esse webinário aberto para que mais pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento que ele tem. Ele vai falar um pouquinho sobre comunicação não violenta e ao final a gente também vai ter uma oportunidade legal para quem está participando do webinário poder ir mais a fundo nesse tema com ele. Então, ficamos muito felizes com todos que estão presentes e todos que vão assistir depois, na gravação. Eu vou dar a palavra para ele, ele vai falar e eu vou traduzindo. Se vocês tiverem dúvidas, tem o chat aí do lado e a gente vai ter alguns momentos onde a gente vai parar para responder qualquer dúvida que possam ter. Okay, Marc, I have already introduced you a little bit, and now you can talk a little more about yourself, and we can start. All right. So do you know, I mean, will I have to repeat that, or do I do it for the one and only time? I mean, do I need to be short, or do I need to be normal? No, I didn't talk much about you. So the idea is for you to talk a little bit about your experience on NVC, and then you can start with the subject. Okay, right. Okay. So let me introduce myself and also let you know how. I don't know if... I'm sorry, Marc, I couldn't hear you. Can you repeat? I don't know if it's on mute. Do you hear me? Now Can I you can hear me now? Yes. Okay, so it went on mute. Okay, there is a ghost in my computer. So, all right. I don't know. I mean, I saw the sign coming up. I didn't pay attention to it. Now I don't know what it was. So, all right. So I was born in France and raised in France. And when I was a young boy, I was a very good boy. And the reason why I say that is because actually it influenced the way I took decisions for my life, or I didn't take decisions for my life, or I did, but without knowing. Anyways, so I was very disciplined. So I managed to become an engineer easily. I hated the studies, but this is what my parents wanted me to do, and this is also what the whole French society is longing, is valuing. So whenever you have a young
school student who is good at math and physics. Everybody says you should become an engineer. They are at the top of the pyramid, and then your whole life will be a dream. So I got into. Wait, can I just translate what you said, because I will get lost if I don't. Sorry, I forgot about that. Yeah. It's okay. Ele disse que ele é francês, nascido na França, e de forma resumida o que ele colocou foi que dentro da cultura francesa existe uma visão de que se você é bom em matemática, se você é bom em física, você deve se tornar um engenheiro, porque é uma profissão de status, é uma profissão bem vista, e dentro disso ele seguiu inicialmente como seguindo os desejos dos pais dele, foi para essa área de engenharia. Okay, you can go on. Okay. So now I have to recall what I wanted to say. So I became an engineer. As I said, I didn't like my studies, but I was disciplined, so I was good. So I managed and succeeded actually very well. I entered one of the top 5 engineering schools in in France, and it was specialized in electronics and telecommunications. I worked for a daughter company of AT&T, of Universal. I was doing marketing for telecom products. Então, eu, apesar de não gostar muito da matéria, eu comecei a seguir muito bem dentro da carreira, porque eu tinha muita disciplina, e me formei em uma das melhores escolas de engenharia da França, e depois disso eu trabalhei em grandes multinacionais, como a AT&T e a Universal, trabalhando principalmente com a área de marketing dentro do universo das telecoms. Thank you. And there was a little voice at that time telling me, Mark, this is not what actually you're made for. But I could barely hear it. Okay, I go on. Não, I can. E tinha uma vozinha nesse momento me falando que não era para isso que eu era feito, né? E eu continuava mesmo assim, mas essa vozinha ficava. Yes, you can go. And when I was telling my friends that I was having this little voice that I could barely hear, they would tell me that I was crazy. I had one of the best flat. I had a good flat near the Champs-Élysées. I had one of the best. What the society sees as one of the best jobs in the world, or in France at least. I had a good pay, so I was crazy actually if I was not valuing that. Então, quando eu comentava com os meus amigos dessa pequena vozinha que me falava isso, eles falavam que eu estava maluco, porque eu tinha um excelente apartamento perto da Champs-Élysées, eu tinha um salário muito bom, eu tinha o que seria considerado pela sociedade um trabalho dos sonhos. Yeah. So, and I could go on like this for several years, not really understanding what was happening to me. Until my mom passed away. And then I just couldn't go on. E eu poderia ter continuado dessa forma, sem prestar atenção nessa vozinha, mas algo aconteceu que me fez parar para olhar para isso, que foi o fato da minha mãe ter falecido, e aí a partir disso eu não consegui mais continuar desse jeito. And at that point, I realized that actually I had done everything, all the big choices of my life, I had actually taken them to please my parents. And I knew about that before, but I didn't realize how big this was. I didn't realize that actually I was almost giving up my own needs 100% to please my parents and do whatever they expected me to do. E foi aí que eu reparei que eu estava tomando as decisões da minha vida baseado no que os meus pais queriam para mim.
Eu já tinha uma noção disso, mas eu não tinha noção de quão pesado isso era na minha vida e do tanto que eu estava realmente deixando de lado os meus desejos e vontades para agradar aquilo que os meus pais queriam para mim. Yes, and the reason why I'm saying that is because nonviolent communication is exactly about understanding what your own needs are and actually acting accordingly. And at that time, if I had known about that, maybe I wouldn't have actually studied engineering at first, or I would have changed in a kind of creative way in the middle, instead of waiting for a disaster to come into my life so that I couldn't do anything else. E eu trago isso porque a comunicação não violenta é exatamente sobre você identificar quais são as necessidades, que necessidades estão precisando ser atendidas. E talvez se eu tivesse esse conhecimento antes, eu teria tomado decisões diferentes, eu não teria feito engenharia, ou teria buscado formas criativas de trabalhar essas necessidades, sem que um desastre precisasse ter acontecido para que eu fizesse isso. Yes, and I realized three things. First, I realize it now. At the time, I didn't realize it. I didn't know what was happening. But because when I thought, okay, I don't want to go on engineering in telecoms, I just didn't know what else to do. Why? Because actually, I realized now that I had learned to dismiss my own needs and not to be actually hearing my own needs. This is something that I had learned to do during my childhood, my teenagehood, and my early adult life. E para mim era muito difícil pensar o que eu faria ao invés de engenharia, porque eu passei toda a minha criação, a minha infância, a minha adolescência aprendendo a desconsiderar as minhas necessidades. Yeah. Okay, this is very short. And the other thing that I learned is... Só para complementar, ele disse também, né, que por causa disso ele não conseguia mais ouvir as próprias necessidades dele, né? Ele tinha se acostumado a não fazer isso e isso que impedia ele saber o que ele queria também. Okay, Alex I was think just you complementing. Yeah, this is what I thought. Okay. And the other thing that I learned, that I see now that was happening at the time, is that actually I didn't know how to deal with my own frustrations. I had actually two ways to deal with frustrations. One was to get into a kind of low energy mindset, because I wouldn't know what to do. So actually I would hold my own frustration, which actually would put me down. Então eu percebi que eu não sabia, na verdade, como lidar com as minhas frustrações. Então eu tinha basicamente duas formas de fazer isso. A primeira, eu simplesmente segurava essa frustração e parava com isso, era um estado de baixa de energia. And the second way that I would deal with my frustration, because at one point, actually, if those frustrations would get so big, then I would just explode and be like a rebellious child in the face of somebody that I would see as infringing on my freedom. E na segunda forma que eu usava para expressar isso, eu na verdade estaria tão cheio dessas frustrações que eu simplesmente ia explodir e colocar isso de uma forma explosiva para as pessoas. So either I would feel totally ashamed that I've been explosive because actually I was a good boy, or and I still am, but or I would actually fall into despair and a low self-esteem and low energy. Então, dentro disso, ou eu me sentiria envergonhado por ter explodido, porque afinal eu era um bom garoto, ou eu me sentiria... What's the second way that you would feel? Low self-esteem, disempowerment, low energy. Ou com uma baixa estima, me sentindo desempoderado e com baixa energia. Yeah. And so I realize actually now that in my family we haven't learned to, we were not
we haven't learned the alphabet of emotions. So I didn't know I didn't know first that I had many emotions. I didn't know that I had needs, and I just didn't know how to express them, except from explosive to mute. Então eu percebi que na minha família, na verdade, nós não tínhamos um alfabeto de emoções. Eu não sabia o que eu estava sentindo, eram muitas coisas. Então eu caminhava ou para um espaço de explosão, de rebelia, ou simplesmente mudo e calado. Yes, and I realize now, what NVC has given me is actually a full range of different ways to go from mudo to explosão. E o que eu vejo é que a comunicação não violenta me trouxe elementos para encontrar um caminho entre o mudo e o explosivo. And this gives me so many more possibilities, and I feel empowered because I can find creative ways to address my needs. E isso me traz tantas possibilidades, e aí eu me sinto empoderado para encontrar formas de expressar as minhas necessidades. And just to finish my story, before we get into the real thing with NVC, so I went into leadership training, actually a little bit by chance, because I went once to Bolivia to follow a course at Noor University on development and leadership. At that time, I was very much looking at the NGO world and the development area to give some meaning to my work. And, Então, de certa forma, por uma coincidência, eu fui fazer um curso de liderança. Eu cheguei aí para a Colômbia para fazer um curso voltado para desenvolvimento e liderança. You can go on. Yeah. And I really loved this. We were learning a leadership program to empower villages, and I loved that. And I realized this is exactly what companies need. So I brought this program back to France, adapted it to the business world, and this is how I started. E então, dentro desse treinamento, eu estava aprendendo a trazer elementos para empoderar as vilas, e eu percebi que era exatamente isso que as empresas também precisavam. Então, voltando para a França, eu estruturei um treinamento para as empresas. E foi assim que a minha história dentro do CNV começou. And 8 years ago, I wanted also to get into coaching because I realized that to make long-lasting effects to create a long-lasting effect for my workshops on leadership, I thought maybe a one-on-one regular interaction like coaching would help. Então, há 8 anos atrás, eu também me especializei em coaching, porque eu percebi que se eu quisesse trazer resultados duradouros para os participantes do meu workshop, seria interessante ter esse espaço individual também de desenvolvimento. So I went to India because at that time I had family there, and I started getting trained on coaching. And after I started working for the UNs also, for the WHO, World Health Organization. I was in charge of the training and development of the staff for the Southeast Asia area, CRO. Então, com isso, eu fui para a Índia, eu tinha familiares lá, onde eu me aprofundei nos meus estudos de coaching, e lá eu tive a possibilidade de trabalhar também com as Nações Unidas. And then I started working as a coach and trainer and facilitator for McKinsey, which is one of the top consulting companies, strategic consulting companies in the world. E foi aí que eu comecei a trabalhar também como coach e treinador de liderança para a McKinsey, que é uma das principais empresas de consultoria do mundo. And now it's been a little bit more than a year and a half that I've been working with the INSEAD, which is also a global business school ranked first by some papers for the MBA.
E há 1 ano e meio também estou atuando nessa forma com a INSEAD, que é uma das principais escolas de MBA do mundo. So and I'm doing group coaching and participating to some of the courses in small ways. Então, dentro disso, estou atuando com trabalhos de coaching grupo e treinamentos. Yeah. So this is where I am at now. Então, esse é o lugar onde eu estou agora. And why Brazil? You might think it's because now it's it's not 6 months, it's 4 months. We are almost in April. So almost 4 months ago, Alex and Judge actually asked me to teach them some NVC, some basics of NVC. Actually, it was before 6 months ago. And after 2 months of Skype sessions, regular Skype sessions, we realized that it would be much greater than that I do that in person. So I agreed to come over and give a personal training to Judge and Alexandre on the NVC. E por que Brasil, né? Porque eu estou me aproximando e me interessando pelo Brasil. Tudo isso começou com um convite feito pelo Alex e pela Jade. A gente estava fazendo os treinamentos online e eles acharam que seria interessante vir para o Brasil e vão fazer 4 meses agora que eu fui ao Brasil fazer esse trabalho. It was a little bit crazy, but actually I didn't regret it, because the kind of welcome that I got from the Brazilian, I don't know how you call people from Brasilia, from this community there was tremendous, was something much greater than I thought. E apesar de ter sido meio corrido, eu não me arrependo, porque foi uma forma de conhecer os brasilienses e eu fui recebido de uma maneira que eu não esperava e realmente me encantou. And I also realized that actually there were very few people giving trainings on NVC in Brazil. So there was some role to play there because of that. E eu percebi que existiam poucas pessoas fazendo treinamentos formais de comunicação não violenta no Brasil. E eu vi que aí seria uma oportunidade também para mim. So it's for me also the opportunity here to thank UDA, Judge and Alex, to thank Nola for the good work you're doing, for translating, to thank also A Ponte, Danai, and we have also Ramon, who is working on the technicalities, and we have Rosanna also working, helping on that. So thank you to all of you. Actually, you're a beautiful community that makes this possible. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também para agradecer a todas essas pessoas que estão envolvidas, o Alex, a Jade, a Nola com a tradução, a Ponte, Ramon. Então, é uma equipe muito linda que está possibilitando que esse encontro aconteça. And to me, a sign that actually this is relevant at this time is that all this came into place quite easily. Actually, everybody played their roles in a very flowing way. E eu gosto de destacar que, na verdade, tudo isso aconteceu de uma forma muito fácil e fluida, né? Então as coisas se encaixaram de uma maneira fluida. Right. So I think I'm done with my introduction. Maybe Nola, do you want to say something about the whole, the context of this course, on this webinar, and of what we're doing here and what we're gonna do or might do in the end? I don't know what. Ok. Então aqui eu encerro um pouco essa minha apresentação inicial e agora a gente vai entrar mais nessa introdução à comunicação não violenta. A ideia desse webinário é que vocês conheçam o Marc, conheçam um pouco mais dessa metodologia, que é a comunicação não violenta,
E sendo que isso é o início de um trabalho conjunto com o Marc, que a gente espera que dê segmentos tanto em um trabalho online, que a gente vai falar mais ao final, como também numa volta dele para o Brasil, mas para o segundo semestre. Okay, so I guess you told that in the end we're going to give some information on the follow-up, no? Yes, I did. Okay, okay, so anything else before I start the course, the content? Algo mais antes que eu comece a trazer o conteúdo? I don't think so, Marc. We don't have any questions so far. You can go on. Okay, great. So let's start this. I must say that this is one of the most narcissistic experience I've ever had, because I'm looking at myself and talking for an hour and a half or whatever, which I'm not used to. I really like to have interactive workshops and to be sensitive to whatever is happening in the room. So I'm going to try to give some room for people to interact in a kind of controlled way and structured way, but this is really what matters to me. It's more the encounter, the dialogue, than just me downloading things onto you. Eu não estou muito acostumado com essa experiência meio narcisista de falar comigo mesmo, então eu prefiro um espaço onde tem interação. Então nós vamos ter espaço para vocês se colocarem de maneira controlada e vamos ver como isso segue, porque eu gosto mesmo dessa troca que acontece. All right. So I would like to start with actually we can try the questions. We can try how the questions go on now. I mean, one of the big things that nonviolent communication helps on is when we have a dialogue or a relationship, or let's say dialogue or a discussion, a tough discussion that doesn't go well. This is actually one of the big areas where NVC can be very helpful. So I would like you to think of one dialogue that didn't go well for you last in the week or in the month, or something that is really on your mind, and ask yourself, how come that it didn't go well? What actually was the reason why it didn't go well? Então, para a gente começar, eu peço que vocês pensem em um diálogo que vocês tiveram recentemente, um diálogo que não foi bom, que não deu certo, vamos dizer assim, ao final. E eu gostaria que vocês pensassem por que esse diálogo não foi bom, o que aconteceu. Yeah. And in the meantime, so that you can have some time to think, I would like to also talk about Vocês pensem em um diálogo que vocês tiveram recentemente, um diálogo que não foi bom. Alex, could you put your... Que vocês pensassem por que esse diálogo... Sorry, desculpa pessoal, foi uma confusão aqui no grupo. Marc, could you repeat what would you like us to do in meanwhile? I just would like you to do a very quick thing. It's not meant to be a long exercise. It's just a kind of spontaneous answer. When the last time you had a dialogue with somebody that you were not happy about, why do you think this was not why do you think this dialogue didn't go well? Então eu quero que seja um exercício rápido, não precisa pensar muito nisso, simplesmente da sua cabeça um diálogo que você não ficou feliz com o resultado desse diálogo e por que você acha que não foi bom. Just quickly, I don't want you to explain to me the beginning of the universe and why everything. Just quickly, spontaneously, why do you think it didn't go well? What was lacking, or what happened? De forma rápida, espontânea, eu não quero que vocês me expliquem tudo. Então, de uma forma simples, o que aconteceu? So Marc, would you like them to write it down on the chat or just do it by themselves? No, exactly. I would like them to write it down on the chat. But again, very quickly, no more than 5 words.
E para quem estiver participando agora, se puder escrever no chat de uma forma rápida, com poucas palavras, o que foi essa situação. I don't want a deep answer here. Eu não quero respostas profundas, uma coisa bem simples mesmo. Quem puder compartilhar, é só escrever no chat que tem ao lado do vídeo. Yes, and to give you some time to reflect, 1 or 2 minutes, very often, how can we know that a dialogue is not good? For me, actually, there are 1 or 2 ways for me to know that I haven't had a fruitful dialogue. One is the way I'm feeling. So if I'm feeling... existe, como eu vou saber, né, se não foi uma conversa boa, ou a primeira forma é perceber como eu estou me sentindo com essa conversa. Meaning that, am I feeling angry? Am I feeling low on energy? Isto é, eu estou me sentindo com raiva, ou estou me sentindo com uma baixa energia a partir dessa conversa. Second thing is, am I thinking over it over and am I thinking about it over and over, thinking I should have done that, I should have said that, whatever? Eu fico com essa conversa repetindo na minha cabeça várias e várias vezes e pensando, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter feito aquilo. Which is actually guilt coming in. This is the expression of guilt. O que de certa forma é uma expressão da culpa. And the third way that I know that a dialogue didn't go well is when I'm thinking of bad words about the other. E outra forma que eu sei que a conversa não deu muito certo é quando eu começo a pensar coisas negativas sobre a outra pessoa. Well, it's a very nice way to say that I'm actually cursing him or her. Que é uma maneira simples de falar que eu estou xingando aquela pessoa na minha cabeça. So do we have some answers already? Yes. Can I share my voice? Yeah. So I had a situation a few days ago where I was facilitating a group, and I was feeling very bad during the hour of facilitation. I was frustrated, I was having a bit of anger, my energy was not very good. And when you mentioned guilt, I can see that I was frustrated and I felt guilty because some people didn't speak at all, many people, and a few people spoke like 25 times in the group. And that really made me feel guilty because I was not able to make a just way of letting people speak. Alex, você poderia falar em português de uma forma assim? Sim, claro, né? Eu estava facilitando um grupo, né, há uma semana atrás, e eu fiquei muito frustrado porque tinha muitas pessoas nesse grupo que eu estava facilitando, né, e poucas dessas pessoas falaram muitas vezes, né, mais de 25 comentários, digamos assim, durante o estudo, e algumas pessoas não chegaram a fazer nenhum comentário, não parecia ter o espaço, né. Então eu estava frustrado, eu sentia um pouquinho de raiva, mas também eu sentia vergonha, culpa de eu não estar conseguindo criar um sistema mais justo de comunicação, né? Então essa foi uma experiência difícil para mim. Yes, and actually here you're giving an illustration about one of those 3 things that tells us that a dialogue or an interaction didn't go well. What I would like to know is get back to the very first question, which is, what do you think happens when it's written, by the way, in Portuguese? There is no way I can understand it. What do you think happens that makes a dialogue go wrong? What are the causes? A pergunta que eu faço é, dentro dessas histórias que vocês trazem, o que exatamente aconteceu para você sentir que não foi boa a conversa? Mark, we have some examples on the web chat as well. Go ahead. Nisi said that in a conversation through WhatsApp with a colleague, a work colleague, I think that I was too passive and I didn't say that I disliked what she had done. Exactly. This is one way. It's actually when you're not honoring your own needs and feelings. Então, é exatamente isso. Essa é uma forma. Você percebe que você não
não honrou os seus sentimentos ou as suas necessidades naquela conversa. And this makes us feel disempowered. This makes us feel low on energy and actually low in self-esteem. Então, isso nos faz sentir sem poder e com uma energia baixa e com uma baixa estima. Very good. What else? What is the other side of that? E aí, qual é o outro lado disso? As we say in English, it takes two to tango. A dialogue is two people. So you talk about my side. I don't express my feelings and needs. What would be the other way? Então, como nós falamos, né? Precisamos de dois para dançar um tango. Então, isso é o que acontece de um lado, né? Mark, your question is what could we have done instead? No. My question is, so here one cause of a dialogue which doesn't go well is when I'm actually not talking, when I'm not expressing my needs and feelings. What is the opposite of that? Ok. Então, esse foi um exemplo onde eu não expressei os meus sentimentos e as minhas necessidades. Qual seria o oposto, o outro extremo disso, uma outra forma que acontece? And then I will go to the tango. I introduced it too early. E aí eu vou para o tango. Na verdade, eu trouxe isso muito cedo. Maybe if I understood well, Mark, the opposite of what Ramon was sharing on his experience of not expressing his needs and what he wanted would be to express it too much. Let it express in a way that is not well received. Exactly. Então, pelo entendimento do Alex, uma forma que seria o outro extremo seria onde eu expresso demais o que eu estou sentindo e as minhas necessidades de uma forma muito extrema. Exactly. And if we actually now introduce the tango, it means that the problem of dialogues is really about who is pushing and imposing his or her needs and who is actually kind of giving in and closing down and not expressing his or her needs. Então, trazendo agora a metáfora do tango, o que a gente encontra é uma situação onde muitas vezes um lado está forçando os seus sentimentos e as suas necessidades e o outro lado está cedendo e não se expressando. And you can have also, of course, a dialogue which doesn't go well at all is when both parties wants to fight and they want to impose their own needs onto the other. Or the opposite, nobody wants to actually talk. E você também encontra outras formas de diálogo onde você tem os dois lados tentando impor suas necessidades e seus sentimentos, ou o outro onde nenhum dos dois está abrindo e querendo se expor, né? And this is actually one of the biggest misconceptions of today's world on what negotiation or dialogue is. E esse é um dos principais problemas que encontramos no mundo hoje, quando a gente fala de negociações. Or even dialogue. Ou até mesmo simples diálogos e interações. It looks as if there is only one guy who can win and the other who is bound to lose. O que fica é como se tivesse um lado que vai ganhar e o outro lado que está destinado a perder. So it's kind of normal in a group that one guy is talking and talking and talking and pushing, and that the others are actually just refraining from talking and just receiving whatever or accepting whatever this guy is pushing forward. Então é normal a gente encontrar em grupos situações onde uma pessoa está falando e empurrando
o que quer, e os demais se recolhem e se fecham, aceitando essa situação. And I don't know how it is in Brazil, but for instance, here in India, a good negotiator is seen when he's actually pushing so much that he makes the other cry. Eu não sei como é no Brasil, mas aqui na Índia, o que é considerado, entre aspas, um bom negociador é aquele que consegue empurrar tanto e se colocar de forma que a outra pessoa chega até a chorar. And even when we look at our intimate lives, in our relationships, intimate relationships in a couple, for instance, or with sisters, siblings, or whatever. E isso acontece também. Quando falamos das nossas relações com nossos irmãos, nossos parceiros. We even have this conception, meaning that we think, oh, in this couple, she's actually the one leading, meaning that she's pushing her needs onto the guy, or the opposite. He is the one leading, he's the one imposing his will on the other. Então, nós vemos esse mesmo conceito, essa visão de que, por exemplo, dentro desse relacionamento, ela está liderando, ela está impondo as suas vontades. Ou o contrário, ele está liderando, ele nesse relacionamento é quem coloca o que deve ser feito. And I must say that for a long time, I also even saw myself as one of those guys who has to listen to the others, because I couldn't find a way actually to express my own needs that I didn't even know. E eu, inclusive, já me vi nesse lugar, achando que eu precisava ouvir e aceitar o que os outros falavam, porque eu não sabia como expressar as minhas necessidades. Nola? Aqui, I thought... Okay, I'll repeat. I lost you. No, it's okay. I don't know if you were okay for the others, but I didn't hear you. Oh, okay. Okay, everybody else heard you? Yes, they did. You can go on. Okay, great. Actually, I'm wondering if let me talk a little bit more about me, and then I would like Alex to think if you think you can share what happened yesterday or not, or if we can share it partially so that you don't give away too much of of your own story. But I don't want that now. Just think about it. At one point, I might ask you if you want to share a little bit about it. I don't want to share the whole thing, but just about how you felt and what prevented you from having a fruitful dialogue. Yes? Anyways, so, yeah. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e mais para frente eu vou pedir ao Alex para compartilhar uma situação que ele viveu, caso ele se sinta à vontade. Right. So, what I would like now us to understand is how come that there are people like me who thought that, who think, or I thought that, you know, I have to listen to others because I really don't know how to push my own stuff. And by the way, I don't even really know what I want. And that there are other guys who are pushing their own needs onto others frequently and taking the airspace, the airtime all the time. How come do you think that this is happening? Então, eu coloco aqui uma indagação, né? Como é possível ter pessoas que, assim como eu era, não se sentem à vontade de falar nada e se fecham e não expressam as suas necessidades, e ter pessoas que, na verdade, estão se impondo e tomando todo o ar e todo o espaço, colocando as suas necessidades e vontades em primeiro lugar ali. Como pode? Yeah. So actually, it's a rhetorical question. I don't want you to answer because otherwise it would be quite impossible to answer that. But so to É uma me, this is pergunta actually retórica. É simplesmente para vocês refletirem sobre isso. It's also something that comes very naturally to me because I'm a coach, so I'm used to asking questions all the time.
Para mim é normal fazer esse tipo de perguntas, né? Dentro do coach a gente dá muito espaço para essas reflexões. And for me, this question is actually at the core of NVC. Because you realize that from the early childhood, when we go to school, we are actually teaching our children to be good boys and good girls. And how does a good boy and a good girl behave at school? E eu acho que essa pergunta, ela na verdade é um ponto central dentro do CNV. Porque se nós pensarmos, nós criamos nossas crianças para ir para a escola e serem bons garotos e boas garotas. E o que um bom garoto e uma boa garota faz? So a bom garoto, like me, what does he do? Actually, he stays on a chair when he's 5, 6, 7 for 6 hours in the day. Então, um bom garoto, como eu, simplesmente tem que ficar 6, 7 horas sentado numa cadeira, assim como aconteceu com muitos de nós. While at that age, actually, you're exploring your body, the possibilities of your body. You have plenty of energy, so staying even just 15 minutes on a chair is something almost impossible to do. E sendo que nessa fase, quando você está nessa idade, você está cheio de energia, você quer se mover, você quer brincar, então ficar sentado e parado é uma coisa que parece quase impossível nessa idade. So basically we are teaching those small children to not take care of their own need for movement, for freedom, and actually to be listening and not talking for 4 hours, 6 hours in a row. Então, o que nós estamos ensinando para essas crianças é que elas desconsiderem as suas necessidades de movimento, de explorar o seu corpo e simplesmente ficarem sentadas durante 5 ou 6 horas sem falar, escutando o que os outros têm a dizer. And not only we are used to, I mean, we learn to be sitting and totally be oblivious to our own needs. And also, in the end of the day, when we have been behaving this way, you have the teacher coming and saying, "Oh, Mark, you know, you've been a good boy today." And you feel so proud that you've been a good boy. E dentro disso, não só nós estamos fazendo as crianças desconsiderarem suas necessidades e ficarem sentadas em silêncio escutando, como no final o professor chega e vira para essa criança que ficou calada o tempo todo e fala: "Nossa, você está sendo um bom estudante, parabéns." E você se sente... And the same happens. And the same happens also in our homes, because whenever you are expressing your needs a little bit too loud, your parents might tell you, "Hey, Mark, you know, you're really getting on my nerves. I have heard that you want this and this, but you won't get it. Be nice a little bit with mama and dada, mama and daddy." E nós escutamos isso também em casa, né? Nós temos situações onde você está tentando expressar suas necessidades e os seus pais chegam e falam: "Ok, nós já te ouvimos, mas você não vai ganhar isso. Poxa, você está chateando a gente. Seja bom com a mamãe e o papai." And when you are silent and you are in your corner, not actually making too much noise and being a good boy, they come in the end of the day telling you that you've been a good boy and they are proud of you. E quando você fica em silêncio no seu canto, sem falar e sem incomodar, eles chegam no final do dia e viram para você e falam: "Ah, você foi um bom garoto, parabéns." So this is how we learn actually to not take care of our own needs. E essa é a forma que, na verdade, nós aprendemos a não cuidar das nossas próprias necessidades. Out of love, out of loyalty, out of a need for actually acknowledgement and care. Devido a uma necessidade de amor, uma necessidade de reconhecimento, de conexão, nós nos abstemos. And I'm feeling very sad when I'm saying that, because somehow this is what was happening in my early life. E eu me sinto triste falando isso, porque de certa forma isso foi o que aconteceu no início da minha vida.
And you realize I'm actually talking about my emotions. And the reason why a lot of dialogue don't go well is because also we don't express our emotions. E vocês percebam que eu estou agora falando um pouco das minhas emoções. E um dos motivos que muitos diálogos não vão bem é porque nós não consideramos e falamos das nossas emoções. Because we associate sharing emotions with weakness. Porque nós consideramos compartilhar suas emoções como uma fraqueza. As a boy, you're taught that, only girls talk about emotions. Principalmente como um menino, você é ensinado que somente mulheres falam de suas emoções. But there is actually a secret about emotions that nobody knows. Mas na verdade existe um segredo sobre emoções que poucas pessoas sabem. From the moment I can express them without actually being overwhelmed by them, something magic happens. O momento em que eu consigo expressar essas emoções sem estar sendo dominado por elas, algo mágico acontece. It's actually, instead of the fact that I can show vulnerability, because this is what it is about, makes me actually more grounded and more grounded. Então, quando eu consigo expressar as minhas emoções e expressar essa vulnerabilidade, na verdade, através disso, eu me sinto mais centrado e aterrado. And another thing about emotions and vulnerability is that vulnerability is at the core of deep relationships. E outro ponto sobre emoções e vulnerabilidade é que a vulnerabilidade está no centro de relações mais profundas. So I would like here, so we went from the nice little boy to expressing emotions, and I would like now also to talk about the strong guy that is the opposite of the nice little boy. Então, nós olhamos agora do bom garoto até esse espaço de você expressar suas emoções. E eu vou trazer o outro lado, que é do forte, do garoto forte. And actually, I would like just to say one more thing about the good guys, the nice little guys who are not expressing their needs. E na verdade tem mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre as pessoas boazinhas que não estão expressando suas necessidades. Because there is of course one consequence is that yes, I'm not expressing my needs and I'm low in energy. Okay, I've talked about that earlier on. But the second thing is actually when I'm the good guy and something happens to me, generally the other one who is with me maybe either in a couple or in a dialogue or whatever feels so bad that he's such a good guy, I haven't given him enough space, or I'm feeling so bad because he's so good. E o outro lado, além desse espaço de não expressar suas emoções, vem o lado onde a pessoa fica pensando, poxa, ele é tão bonzinho e eu não dei espaço para ele. So actually, it's also a very good way to make others feel guilty. Então é também uma forma muito boa de fazer com que os outros se sintam culpados. And so to have your needs met in a kind of weird way. E ter, de certa forma, suas necessidades atendidas de uma forma estranha. So it's quite efficient, actually. It's a good strategy. Então, pode ser bastante eficiente e uma boa estratégia. But it's not healthy for you and for the other. Mas isso não é saudável nem para você, nem para o outro. And so the other, if the other is the strong figure, this is also, and I talk about that according to in relationship to the emotions, because when you're strong, you don't show your emotions. E nós temos o outro lado, né, onde a pessoa é muito forte. E nós temos dentro desse lugar também uma dificuldade de expressar suas emoções, porque uma pessoa forte não expressa suas emoções. And what we realized, what I realized, the more I was working on emotions, is that actually anger and utter strength, so too much strength,
when you show too much strength and when you have anger, very often it's actually underneath there is a lot of guilt and shame. E uma coisa que com o tempo fui aprendendo é que quando você tem muita raiva presente, por detrás disso você tem vergonha e culpa. And this also we get conditioned to believe in this very early in our childhood, especially men, especially boys, because a man is strong, a man doesn't cry, a man doesn't express his emotions. And the kind of models we have to be a man is like those bodybuilders, full of muscles, always strong, never cry. Those heroes in the movies, in the books. Então nós vemos isso também na infância, onde principalmente os homens aprendem que eles precisam ser fortes e eles não podem expressar suas emoções, não podem chorar. Então, o modelo que nós temos de homem quando criança são aqueles homens fortes e musculosos. Hello? Hi, Mark. Hola? Yes? Okay. Your voice was cut off. Okay. So, so when we have been conditioned to show so much strength because we are so afraid not to be strong enough or not to be seen as strong enough, then this is how actually dialogues go only in one direction. Então, quando nós temos esse condicionamento de ser fortes e não mostrar nossas emoções, nós acabamos levando o diálogo para uma direção. And at this point, I would like to invite Alexandre, if he wants to share a little bit of what happened yesterday. Nesse ponto, eu gostaria de convidar o Alex a compartilhar o que aconteceu com ele, como um exemplo. Alex? And again, I don't want you to share everything, but some of it, your feelings and whatever. E de novo, eu não quero que você compartilhe tudo, simplesmente os seus sentimentos e o que aconteceu. Ele vai falar em inglês e depois eu traduzo para o português, então. So what happened yesterday is that I had a call scheduled with a friend in order to close a project, and we had a tough financial situation to deal with, to get closure on that project. And I was feeling very, very anxious. I was feeling frustrated, angry, guilt. There was many feelings there that were fear as well. And all of them were making me wanting to give up the call, wanting to cancel the call. And I realized with the help of Marc that my intention for the call was really an intention of the domination paradigm. Like he explained before, I could only win or lose, right? So it was either a negotiation, me and him, and I had to push for what I wanted because I had all these emotions driving me towards that. Então, em português, né, antes da ligação, eu estava me sentindo com raiva, com frustração, com ansiedade, com medo, com culpa também de não ter terminado financeiramente como a gente queria esse projeto. E então eu estava querendo desistir da ligação, né? Com medo também de danificar a amizade com essa pessoa, no caso. E aí, quando o Marc me ajudou, a gente conversou alguns minutos, quando eu estava querendo desistir do call, e ele me fez realizar que a minha intenção estava no paradigma de dominação. A minha intenção era ir para essa ligação com toda essa emoção negativa, esse medo, ou cancelar ela, mas empurrar minhas necessidades e conseguir o que eu quero, independente do outro, de cuidar, de entender, de empatia com o outro, né? E aí, depois dessa conversa, eu realizei que isso não me levaria a lugar nenhum e eu mudei o foco, né? So I switched my focus after the conversation with Marc, and I decided to focus on connection, on empathy and care with the other person. And that was beautiful because in a few minutes during the call, we were able to connect, and the connection was deep despite all the barriers. And at the end, the solution was easy to find. You know, once we were really connected,
we managed to find a solution that was not amazing, but both of us left okay with that. We didn't have to push. We actually came to a consensus, right? So that was beautiful. Então, em português, o que aconteceu no final foi que minha intenção mudou. Eu estava focado na empatia, no cuidar, na conexão com esse amigo. E uma vez que a gente conseguiu conectar durante o call, aí a resolução do problema demorou pouco tempo. Na verdade, não era complexa, era só uma questão mais emocional e as necessidades dos dois foram atendidas. A gente chegou num consenso, ninguém precisou empurrar para o outro a conclusão, né? Então foi uma experiência muito bonita e muito agradecido ao Marco pelo apoio. Thank you, Alex. Thank you also for the courage of showing your vulnerability. Obrigada, Alex, e obrigada também pela coragem de mostrar a sua vulnerabilidade. And to me, what I only did with Alex was actually to make him in touch with the feelings and the needs there. There was a lot of, apprehension, anxiety about either winning or not. I mean, either pushing or not telling, or actually the opposite. So not telling what he really felt and losing. So there was a lot of anxiety and a lot of fear here. Então, na verdade, o que eu fiz foi simplesmente ajudar o Alex a entender qual era o sentimento que estava presente, e juntos a gente observou que tinha muita ansiedade e uma visão de que ou ele iria impor o que ele estava querendo, ou ele não poderia expressar o que ele estava sentindo. So it was exactly what I was talking about at the beginning of this webinar. It was either you just don't express yourself and you let the other win, or you actually push so much that actually you feel bad because actually you've made the other lose. Então é o que eu conversei no início do webinário. Então você está num lugar onde ou você se fecha e não expressa, ou você se coloca num lugar de impor a sua vontade e depois você se sente mal porque você, de certa forma, está querendo que o outro perca dentro disso. And the solution was, one solution that we found was to get in touch with those feelings of guilt, fear, and understand what the need was. And it was a beautiful need, the need of actually contributing to the growth of the other, contributing to a better understanding, and also to be true to oneself. E então o caminho que a gente encontrou nesse caso foi de identificar quais eram as emoções, né, de culpa, de raiva, de culpa, de ansiedade, e a partir desse olhar entender qual era a necessidade que estava por trás dessas emoções, que na verdade era uma necessidade muito bonita, de cooperação, de crescimento do outro, de crescimento global. And the way to do that was just to be truthful and express this vulnerability and what was going on in him. E a forma de fazer isso foi simplesmente ser verdadeiro e expor o que de fato estava acontecendo com ele. And yes, the result was not maybe something that was crazily nice, but I can tell you that when I first heard Alex, at first I was actually wondering if I could be of any help. E o resultado não foi maravilhoso, mas dentro do contexto, no início, ao escutar o Alex, eu até estava me perguntando se eu conseguiria ajudar de alguma forma ali. Because there was a lot of emotions there. Porque tinha muitas emoções ali. And whenever you have so much emotions, normally it goes very bad. E geralmente quando você tem tantas emoções, as coisas não andam muito bem. So the fact that Alex could actually embrace his emotions and dance with them and be able to show a little bit of vulnerability and come to a kind of okay result was for me a huge victory. Então o fato do Alex conseguir se conectar com essas emoções, abraçá-las e aceitar que isso estava acontecendo foi muito bom. And here I'm getting a little bit mindful of the time. I don't know how much time we have left, if we have.
We have still about 30 minutes. Great. So I think it's a good time to open this webinar to questions. Ok. Eu vou abrir agora para algumas perguntas. Quem quiser tirar alguma dúvida ou fazer algumas perguntas. Can I ask a question, Mark? Yes. So, coming back to my first example, where I had a group, that's a bit more complex, where there was needs of many different people. Então, minha pergunta é sobre a primeira situação que eu compartilhei, não a de ontem, né? Mas que passou há um tempo, onde eu tinha um grupo de pessoas e algumas pessoas falavam muito. E algumas pessoas tinham essa necessidade de poder espontaneamente falar várias vezes, se colocar e ter essa liberdade, e eu tinha necessidade como facilitador do grupo que eles não fizessem isso para outras pessoas poderem participar, né? So my need was that I wanted everyone in the group to contribute and to have the time to formulate their thoughts and the space to ask questions, but some people in the group had the need to be spontaneously speaking whether they felt like they wanted to do a comment and contribute to the group, I guess. How does this apply in a group situation? Because I had a need, but my need was based on my understanding of the needs of the participants of the group I was facilitating, so it's a bit more complex. I don't know how this pushing happens, because it has many dimensions there. How does this apply to a group? Como é que isso se aplica a um grupo, né? Quando tem muitas dimensões de várias necessidades de pessoas diferentes. Nola? I wanted to ask him to translate, but he already did it. Oh, you did it? Alex? Yeah. Okay, I didn't even realize that. Okay, to me, actually, it happened. There are for me, there are two dimensions in what you said. There is what happened between the guys in the group and the guys who were talking a lot and the guys who were not talking. Então, I saw the giraffe, I'm laughing, I'm sorry. Yeah. I will explain you what it is. But first, go ahead. Ele vai explicar depois o que é isso. Eu vejo na sua fala, Alex, duas dimensões, né? A dimensão das pessoas falando o que elas precisavam e de pessoas que não estavam se comunicando. And there is also what you perceived, what your expectations were, and how you reacted according to your expectations. E dentro disso tem a sua percepção. Então, quais eram as suas expectativas dentro disso e como você reagiu a isso? In a group, because of the paradigm that we have been conditioned into, okay, I will go on. Because of this. Sorry, it was on mute. Então, em um grupo, por conta do paradigma no qual estamos imersos. So you're bound to have people who are blah 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 taking something like 80% of the airtime, and you have 80% of the guys who are not talking and who will take just 20% of the airtime. Você, de certa forma, está destinado a encontrar dentro de um grupo pessoas que estão pegando todo o tempo para elas se colocarem e 80% de pessoas que, na verdade, usam só 20% desse tempo para se colocarem na conversa. And when we are learning to facilitate group coaching, for instance, we learn that there are people who are introverts who are quite happy in not talking. E quando você, então, começa a atuar como coach de grupo, mediador, você tem que perceber que existem pessoas que são mais introvertidas e que estão bem em não se colocar. They are there, they are present, they are listening, but they just don't feel the need to express themselves. Eles estão lá, eles estão presentes e estão escutando, mas eles simplesmente não sentem a necessidade de se expressar. And of course, the extreme cases are people who want who would like to share, but somehow they feel too shy or too vulnerable to share.
and they are just too afraid to get any kind of whatever feedback from the others. E claro que nós temos também o extremo de pessoas que estão muito tímidas ou introvertidas e não se sentem à vontade de falar o que elas estão querendo falar, muitas vezes por receio do feedback que elas vão receber do restante do grupo. So the art as a facilitator is to kind of find a middle way to give space for people who are too shy to express themselves when there is no space. So they won't push. So you have to kind of give them the space so that they will start unfolding and talk about themselves or talk about what they think. And so to do that, you need to shut up a little bit the over extrovert guys, but you shouldn't be doing that too much. Então, dentro da arte da mediação, é importante você criar espaço para que essas pessoas que são muito tímidas se sintam à vontade de compartilhar e, às vezes, calar um pouco os mais extrovertidos para conseguir que isso aconteça. But to me, it really depends what my goal is. Is it to make as many people share their own views, or is it to... It depends. For me, it really depends on what the goal of the meeting is and what my goal as a facilitator is. Mas isso tudo depende muito de qual é o seu objetivo como facilitador. Se é que a maioria das pessoas expressem o que estão querendo, ou não, se você tem algum outro objetivo em mente. Então, depende muito do seu objetivo como facilitador. And this brings me to the second point, which is what were your expectations and what was for you a sign that you had done a good job or that you hadn't done a good job. E isso me remete ao que eu coloquei anteriormente, de quais eram as suas expectativas. O que você esperava que acontecesse para que você julgasse que as coisas foram bem ou que as coisas não foram bem? So, in my case, my expectation was to have an enjoyable moment for everyone with unity and to have learning from the group. Eu esperava ter um momento de muita unidade, amorosidade entre todos no grupo, né, e que tenha aprendizagem para todos. But what happened is that I assumed that for that to happen, we needed to have a fluid communication where people were able to listen and express and follow a certain structure, maybe in terms of the study process. And eu esperava que para isso acontecer, para meu objetivo de unidade e aprendizagem, que as coisas se passassem de uma certa estrutura e que tivesse uma colaboração entre todos de uma certa forma. And at the end, what happened is that I got frustrated because of this expectation I had, and I could not listen anymore to these people sharing. So I was disconnecting to what they wanted to share, and because of my emotional state, and that prevented me from being present or I did not manage to express my feelings. I just made a comment by saying, can we give a chance for everyone to speak? This comment was not received. My request was not accepted, and things continued. Então, eu não consegui mudar isso, né? Eu estava frustrado, não conseguia nem escutar as pessoas. Eu fiz um pedido que não foi aceito de deixar mais espaço e acabei saindo do grupo frustrado, né? And you realize why. It's actually the same happened there as for the case you talked about with your friend. It's exactly the same. E você percebe que é o mesmo padrão que você trouxe no outro caso, com o caso do seu amigo. You were feeling emotions about, I'm not doing well because there are some people who are not sharing, people who are taking 80% of the airtime. And so you were getting frustrated, angry. And so what came up is like, can we give some space for those guys? And you were not centered. You were actually in the neediness or anger or guilt-inducing language. And so, of course, they didn't want to receive that. Então, você estava num espaço emocional muito forte, de muita raiva e frustração, e você trouxe de uma forma a induzir culpa e vergonha, pedindo para eles abrirem mais espaço para as outras pessoas falarem. Então, você não estava centrado, né? If you were centered and in touch with your own feelings, do you think, what could you have said differently? How could you have said that differently? Se você tivesse centrado e conectado com as suas próprias emoções e necessidades,
o que você acha que você poderia ter falado de forma diferente? Well, first, I think I would have shared my emotions, which I didn't, right? So if I was really centered, I would have been able to say what I'm feeling. Look, I'm feeling a bit frustrated here, I'm feeling a bit anxious, I would have been able to say that, and I was not. Não, se eu tivesse centrado, conectado com minhas emoções mais calmas, eu teria falado do que eu sentia, em vez de só fazer um pedido diretamente, talvez, também. Yes. If I tell you, hey, Alex, please stop talking because I would like actually to hear Nora a little bit more. How do you feel? Do you really want to respect that? Se eu chegar e falar assim, Alex, por favor, acho que se você puder parar de falar um pouquinho, porque eu estou querendo escutar a Nola aqui, como você se sentiria de eu falando dessa forma? Como você respeitaria esse meu pedido? But if I say, hey, Alex, actually, I really like your contribution, and at the same time, I'm feeling really anxious because I realize that actually Nola hasn't spoken yet, and I'm so much would like to hear what she has to say. E seria diferente se eu falasse assim, Alex, eu gostei muito da sua contribuição, do que você está colocando, mas eu também me sinto muito ansioso para escutar a Nola, porque eu não ouvi ainda o que ela tem a dizer. Então eu gostaria muito de ver também a percepção dela. And then I give you a choice. Would you be happy actually to let her speak for a little while? E aí eu posso te dar a escolha, né, e perguntar, você gostaria também de escutar ela um pouquinho? Yes, let's listen to Nola. Sim, vamos escutar a Nola agora. Nola, you need to say it. While in the first case, it was actually you're not giving a choice. It's like I win, you lose. I'm the facilitator, you're the participants. Então, no primeiro caso, você não deixa muita escolha. Então, eu sou o facilitador e vocês precisam me escutar. And I have designed the way this workshop is going to go, and you have to follow it. E eu desenhei como esse workshop seria e vocês têm que seguir. So in the way they were just being rebellious to show you that they have the power. Então, de certa forma, it was a battle. Yeah. Então, de certa forma, eles se viram no lugar de se rebelar para mostrar que eles também têm o poder. Então, foi quase como uma batalha ali. Yeah, but from the moment I show my vulnerability, my what is going on in me, my emotions, my needs, then actually you feel much more compelled to listen to me, not because you have to, but because you find it's actually great. E é diferente quando eu exponho a minha vulnerabilidade e o que eu realmente estou sentindo. Você vai se sentir mais compelido a me escutar e a abrir espaço. What do you think? O que você acha, Alex? No, for sure. I agree. I think I could have even read the group from before. So from the moment the group was sitting down, I could feel that there was kind of a discomfort and that some of them wanted to be in a different space. And one of them started taking the lead and facilitating a part of the session for 20 minutes before it started, and I just let it go. But I was wondering what this meant, and I could see that the group was telling me that they maybe wanted to have a space without facilitation, or some people in the group wanted to maybe take care of the group, and I could have just let it happen and guide the group a bit, but I wanted to impose my position because that was the expectation I had created, no? Então, em português, eu podia ter percebido isso até antes, porque o grupo foi chegando e já tinha uma dinâmica de algumas pessoas que queriam facilitar esse grupo. Então, eu como coordenador, eu não preciso necessariamente estar facilitando, eu podia ter criado um espaço deixando essas pessoas facilitar os membros do grupo e só intervir se necessário, assim, né? Mas eu não tive essa possibilidade porque a expectativa minha já estava mais rígida de como é que deveria ser esse processo. Yeah, and as a group facilitator, my aim is always for the group to take care of themselves, so that actually this is where the biggest learning is. If I tell them what to do, it's actually not as good as for them as them taking ownership. Então, é um pouco o que você colocou. Eu, como facilitador, na verdade, eu quero apoiar que o grupo encontre esse caminho.
Mark, we have another question. Yeah. So the question is. Sorry, before you ask a question, this is a giraffe, and the giraffe in NVC is the person who is centered, who is in line with his own emotions or her own emotions and feelings and needs, and who can talk the way actually we are trying to learn to talk. So this is why I'm putting it here, and we're using it with children, but also with grown-ups if they want. Ok. E só antes de seguir para a pergunta, explicar um pouquinho, essa é a girafa. A girafa é um símbolo comumente utilizado no CNV para ilustrar uma pessoa que está centrada, que está conectada com seus sentimentos, suas emoções e suas necessidades, e que consegue falar a partir dessa conexão. Então, a gente usa muito no CNV a girafa tanto com trabalhos com crianças, como também com adultos, só para simbolizar esse lugar de fala. So the question is, how would it be a good conversation in case where two people are imposing some needs and suppressing other needs, where both participants are imposing needs and suppressing needs? How could this be a good conversation? A pergunta em português. Em português. Como seria uma boa conversa para o caso onde duas pessoas estão impondo algumas necessidades e suprimindo outras necessidades? So, to me, this is also what is at the basis of conflicts. Para mim, isso também está na base do conflito. And this is something that we're going to be looking at if you want to do some follow-up on this webinar. But basically, so the answer is twofold. First, it's about showing more vulnerability in being more truthful to your own needs. Então, a resposta vem com dois olhares. O primeiro é esse espaço de mostrar mais vulnerabilidade, ser verdadeiro com suas necessidades. And it requires also to be aware of your own needs, because this is not so obvious. E isso demanda também que você tenha mais consciência das suas próprias necessidades, porque às vezes não é tão óbvio assim. As I said, when I was younger, I was not aware of my own needs. I would feel frustrated, but I wouldn't really know what I wanted. Então, como eu exemplifiquei anteriormente, quando eu era mais novo, eu não tinha muita consciência das minhas necessidades. Eu me sentia frustrado, mas eu não sabia exatamente o porquê. And of course, you have to do the same with the other. So, and if the other also doesn't know how to access his or her own needs, you have to help him or her to find his or her own needs. E dessa mesma forma, o outro também pode estar tendo dificuldade de entender suas necessidades. Então, você tem um espaço aí para ajudá-lo a entender quais são essas necessidades. And in NVC, there is a key concept which helps a lot in those situations. E na CNV tem um conceito-chave que aparece muito nessas situações. It's very often what I think my need is actually just a strategy, it's not a need. Que é o fato de que muitas vezes o que eu acho que é a minha necessidade, na verdade é uma estratégia. And conflicts occur when we stick to our strategy, but we don't actually go deep into the needs. E os conflitos acontecem muitas vezes quando nós nos apegamos a nossas estratégias e não aprofundamos para entender as nossas necessidades. And what is the difference between strategy and a need? Because this is what is key to understand. E a diferença entre a estratégia e a necessidade? Needs are universal. We all have more or less the same. And they're coming and going.
Necessidades são universais e todos nós temos mais ou menos a mesma coisa. E essas são necessidades que vêm e vão. They are energy. Sometimes I need water, sometimes I don't, because I have enough. Sometimes I feel hunger, sometimes I don't, because I have enough in my stomach. Elas são como uma energia. Então, às vezes eu sinto vontade de beber água, às vezes não. Às vezes eu estou com fome, às vezes eu já estou satisfeito, não estou mais com fome. But a strategy would be actually a specific way to actually meet my need. Meaning, for instance, Mas a estratégia, ela é uma forma específica de atender à minha necessidade. So if I'm thirsty, I can say my need is thirst, and a strategy would be that Nola brings me some water. Então, se eu estou com sede, eu posso dizer que a minha necessidade é de sede, e a Nola pode me trazer uma água. And I might get into conflict with Nola because I'm going to say, you know, Nola, you have to give me water. E eu posso entrar em um conflito com a Nola, porque eu posso chegar para ela e falar assim, Nola, você tem que me dar água. And Nola has many other things to do, so she might say, you know, Mark, actually I don't have time now, I have to take care of this and this. E a Nola pode estar com várias coisas para fazer, e ela pode chegar, Mark, desculpe, mas eu não consigo fazer isso agora, eu tenho que fazer aquilo, aquilo, aquilo. And something gets really, really, really irritated in me because I really need water. E algo fica muito, muito irritado dentro de mim, porque eu preciso muito, muito de água. And then it triggers me. And I say, like always, Nola, you never say whatever, you never do whatever I ask you to do or whatever, I don't know what. E isso me engatilha, porque eu posso chegar e falar assim, poxa, Nola, de novo, você nunca faz nada que eu peço. And so I will not talk about my own need for water, which is actually at the basis of all this. And she's also not talking about her need for, I don't know, freedom or acknowledgement for her own contribution, whatever. E nesse espaço, eu não estou expondo a minha real necessidade, que é a sede, e ela também não está colocando a necessidade dela, que pode ser de liberdade ou de reconhecimento. So another way for me, if I were a giraffe and I start to talk about my need for water, first, it means that first I have, before I address Nola because I'm so thirsty and I don't know what to say, first I just take a break and say, okay, what is happening within me? What is really my need? Então, o que eu poderia fazer, se eu me colocasse no lugar de fala da girafa, esse lugar de mais centrado, seria de, antes, simplesmente parar e tentar reconhecer, ok, qual é a minha real necessidade aqui? Do I really need Nola to obey whatever I tell her because I feel so bad? Or actually do I just need water? Será que eu preciso realmente que a Nola obedeça ao que eu peço? Ou eu simplesmente preciso de água? So if I only need water, then a strategy is that Nola brings me water, but another strategy is that I go and just take some water in the kitchen. Então, se a minha necessidade é simplesmente saciar a minha sede, a Nola pegar um copo d'água é uma estratégia. Outra estratégia seria eu levantar e ir lá e pegar um copo d'água para mim. Or I can also ask Alex, or I can ask somebody else. So there are many strategies to meet my need for water. Ou eu posso pedir para o Alex, ou pedir para qualquer outra pessoa. Então, percebam que existem várias estratégias para atender essa minha necessidade de sede. And conflict will happen because I will stay hooked at the way that Nola has answered me, which is not what I expected. And then E o conflito vem no momento em que eu fico preso ao fato da Nola não ter atendido o meu pedido. And then I get triggered, and my aim is not anymore to actually have my water, but it's actually to show her wrong and show that I'm right. E nesse momento, eu fico engatilhado num lugar onde eu não tenho mais como foco saciar a minha sede, e sim provar para a Nola que ela está errada e que eu estou certo. And this is how conflicts get unsolvable, because actually we both are emotional on it, and we are after the wrong goal, after the wrong need. E é aí que as coisas não caminham bem, porque eu me desconecto da minha necessidade e nós dois estamos presos nessa conversa de estratégias.
And all this vanishes from the moment I can touch my own need for water, and she can touch her own need for freedom or acknowledgement for her contribution. E isso tudo se dissolve no momento em que eu consigo entrar em contato com a minha própria necessidade de água e ela da necessidade dela de liberdade ou de reconhecimento. And either you learn to do it on your own, which is one part of NVC, to do a lot of what we call self-empathy, so understanding what is going on within me and actually handle that, embrace it, embrace those needs. Ou você faz isso através de um trabalho com você mesmo, que nós chamamos de autoempatia, onde você se conecta com quais são as suas reais necessidades e sentimentos. And secondly, it's about also helping the other to touch their own needs. E em segundo, vem ajudar o outro a se conectar com suas reais necessidades. For instance, when Nola tells me, no, Mark, I have no time for that now, instead of being more upset and say, but you know, I've told you, I've asked you, and what is this kind of answer? I can actually have another kind of reaction. Então, por exemplo, quando a Nola fala que ela não pode fazer isso agora porque ela tem outras coisas para fazer, ao invés de eu entrar no lugar de discordar e ficar nervoso com isso, eu posso ter uma reação diferente. I can just ask, hey, Nola, it seems that actually you're valuing your freedom very much. She would say, no, Mark, you know, I've been working for this translation for so long and you've never asked me, you've never told me how good, how helpful it was. And I would like some acknowledgement here. Então eu posso chegar e falar, Nola, eu estou percebendo que talvez exista aí uma necessidade sua para ter mais liberdade, para fazer suas coisas. E ela pode chegar e falar, não, na verdade é porque eu estou aqui fazendo esse trabalho de tradução há tanto tempo e você em um momento parou para me reconhecer dentro disso. And then I would say, oh, so for you it's important that I tell you how good, how helpful you've been for me. Então eu posso perguntar para ela, então para você é importante que eu reforce o quão essencial você é nesse trabalho para mim. And then she'll say, yes, it's okay, you know, this water, I can give it to you, but just wait a little bit because I'm not finished yet. E dentro disso ela pode falar, sim, essa água eu posso pegar ela para você, mas só daqui a um pouquinho, porque eu ainda preciso terminar algumas coisas. So just by addressing the need, by giving some, by touching it, bringing it to the surface, I actually also free Nola from her negative emotions. Então, ao simplesmente ajudar a trazer para a superfície essas reais necessidades, eu ajudo a Nola a se desconectar dessas emoções negativas. And this is what NVC is about. Learning about yourself and enabling the other also to learn about their own needs. E é sobre isso que é o CNV, é aprender sobre você mesmo e apoiar os outros a também se conhecerem mais. Is it okay for this answer? Yeah, I think so. We actually have another question. Can I? Okay, the question is, Mark, do you have any tips that help us to distinguish these two situations? When we are being assertive and respecting our own emotions, and when we are imposing ourselves to the others. I'll read it in Portuguese. Então a pergunta é, Mark, você tem dicas que ajudem a diferenciar duas situações, quando estamos sendo assertivos e respeitando nossas emoções, e quando estamos sendo impositivos ao outro? Okay, to me there is another question behind this one, and I would like to know it. So if I were coaching here, I would ask another question about. Eu vejo que talvez tenha uma pergunta por detrás dessas. Então, se eu estivesse aqui num espaço de coach, talvez tenha algo que eu gostaria de saber. But to answer that in the way that I can, according to my understanding. Mas para responder isso diretamente dentro do que eu tenho de entendimento, I would say that this is the whole point of NVC, is finding this balance.
Eu diria que esse é o principal objetivo do CNV, que é encontrar esse equilíbrio entre esses dois lados. But basically, what I would say is, so NVC is about being aware of your feelings and needs and acting responsively on it. Então, CNV, eu diria que é você estar consciente das suas emoções e suas necessidades e agir de maneira consciente a partir disso. Responsibly, how did you translate it? Sorry, no, I translated wrong. E agir de forma responsável a partir disso. Meaning that I own my needs and my feeling. I don't say it's your fault. I said, actually, I understand, I have this need for water. I own it. Significando que eu reconheço e me coloco como responsável pelos meus sentimentos e minhas necessidades. Eu não aponto para o outro e coloco que o outro faz isso ou aquilo. Não, é meu. Eu tenho essa necessidade de água, por exemplo. And so it's about really being true to myself in a respectful way for my own needs and in a respectful way for the other's need. Então, é um espaço de você ser verdadeiro com você mesmo, respeitando, de forma respeitosa com as minhas necessidades e de forma respeitosa com as necessidades do outro. So if, like Alexandre, I feel frustrated because there is something I'm dying to say, but I'm not saying it because I'm afraid of the consequences, then you should be kind of, then there is something to express here. Então, se eu estou num lugar, como o Alex colocou, que eu me sinto frustrado porque eu estou querendo falar uma coisa que eu não estou falando, dentro desse lugar existe um espaço para essa autoescuta. Now, in the other case, opposite case, where I'm pushing so much about myself, and by the way, it's part of it. If I'm responsible of my own need for water, I need to express it. Or I need to go and find a bottle of water somewhere, or to ask somebody to help me out. So this is what it means to take ownership. I don't expect others to do it for me without me doing anything, without me expressing anything. I need to express something so that action gets taken around me. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu estou com sede, eu, como uma pessoa responsável por isso, eu tenho que me mover. Seja fazendo um pedido, declarando, ou indo lá e fazendo alguma coisa, mas ser responsável pelas suas necessidades significa também agir para conseguir supri-las, sem depender tanto de outras pessoas para que isso aconteça. And this is very important because for somebody like me who has been used to not expressing my needs, whenever I do that, I feel guilty in the second. E isso é muito importante, porque, por exemplo, para alguém como eu que não está acostumado a expressar suas necessidades, você se sente culpa no momento em que você expressa elas. And also, if you only stop there, this is actually one sort of guilt-inducing language. E, inclusive, se você simplesmente parar ali, na expressão da sua necessidade, isso é uma forma de também estar induzindo culpa no outro. For instance, with my water need, by the way, we don't say in NVC that water is a need, but we say that actually physical, how do we call that? Things for physiological needs, yeah. Yeah. Então, por exemplo, no exemplo da minha necessidade por água, a gente não, no CNV nós não usamos tanto necessidade por água, mas a necessidade, por exemplo, de boas condições fisiológicas, né, de cuidado com o meu corpo. And so, in my case, if I just say, Nola, you know what? I've been talking for 3 hours in a row and I badly need water. Então, no meu caso, por exemplo, se eu chegar e falar assim, Nola, eu tô falando agora por muito tempo e, poxa, eu preciso muito de água. My throat is aching now. Minha garganta está doendo até. You realize this is actually guilt-inducing. Você percebe que isso está induzindo culpa.
because Nola is like, oh, Mark is in India, it's so hot, and he has been talking for 3 hours, and I'm feeling so guilty that I haven't actually catered for this water. E a Nola, ela fica no lugar de tipo, poxa, nossa, o Mark tá tão longe, tá na Índia, tá tão quente lá, e ele tá falando por tanto tempo, e eu não sei o que fazer para ajudar ele aqui. And so there is another key element in NVC, which is once you have expressed your needs and feelings, it's about formulating a request. E isso é outro ponto-chave da CNV. Então, a partir do momento que você reconhece os seus sentimentos, as suas necessidades, agora tem o espaço de você formular um pedido. And this is something that we often don't do, and this is why we don't like to express our needs and feelings, because we stop there. E isso é algo que nós muitas vezes não fazemos. Então, nós não gostamos de expressar nossas emoções e sentimentos porque nós paramos ali. And yes, then it looks like weakness, but it's so the way to go around that. E se eu parar aí, fica parecendo realmente uma fraqueza. E a forma de você contornar isso is, so once you have expressed, oh, I need water, is actually to ask a request. And a request would be, yeah, go ahead. E então, quando eu expresso, por exemplo, eu necessito de água, existe aí um lugar onde eu posso formular um pedido. And the request is, Nora, do you know where I could get some water here? E o pedido poderia ser, Nola, você sabe onde eu posso conseguir água aqui? But in NVC, there is a big difference between request and demand. Mas no CNV, você tem uma diferença muito grande entre um pedido e uma ordem. And the demand is in this paradigm of winning or losing. E a ordem ou demanda vem dentro desse paradigma de ganhar ou perder. The demand would be, Nola, please, bring me this water. E esse seria, Nola, por favor, pegue água para mim. With this tone, strong Com tone. esse tom mais firme. Because then Nola understands that, if she doesn't do it, I will be really pissed off. Porque aí a Nola vai entender que se ela não fizer, eu vou ficar muito chateado. So basically, I don't give her a choice. Então, basicamente, eu não estou dando escolha para ela. And this is the big difference between demand and request. And this is also what happened in Alexander's case. E essa é a grande diferença entre um pedido e uma ordem, que é um pouco o que aconteceu no caso do Alex. Am I open to hear a no? Am I open to explore with the other? Or do I want to push my solution, my strategy? Eu estou aberto a escutar um não? Eu estou aberto a explorar esse assunto com o outro? Ou eu simplesmente quero impor e empurrar a minha opinião? Do I not give a choice to Nola and then run the risk of being pissed off, her being pissed off, and the relationship damaged? Or do I get open to any other creative way to fulfill my need for water? Então, eu não dou abertura para Nola e corro o risco de eu ficar chateado ou ela ficar chateada, ou eu abro espaço para formas alternativas de saciar essa minha necessidade. So Nola can say, you know what, I cannot do it now, but actually there is water in the fridge and it's just 2 meters away and I've prepared it for you, so just go and help yourself. Então, a Nola pode trazer, olha, eu não posso pegar, mas existe um lugar onde você pode ir você mesmo e pegar água, fica à vontade. So to me, this is it. So it's been a long answer for that, but it's actually an art. It's an art. And this is why we are actually learning NVC. Eu sei que foi uma resposta meio longa para essa pergunta, mas é como se fosse uma arte. Realmente é um ponto central dentro do CNV. Mark, there is a question here. Actually, is a request. Okay. Where can I find the wheel of needs that you presented on the training in Brasilia? Okay, this is something that I've done.
Sorry, I'll put it in Portuguese. I'm sorry. Onde posso achar a pergunta que fizeram? Onde posso achar a mesma roda de necessidades que você apresentou no curso em Brasília? So it's something that I've done and that I will polish and bring back when I'm coming back in September or October. In the meantime, you can go on cnbc.org and you have a list of needs and a list of emotions. It's not done in the same way that I've done, but at least you have the needs and the feelings. Essa roda de necessidades foi algo que eu fiz e eu provavelmente vou dar uma ajustada nela para trazer a próxima vez que eu vier para o Brasil, no segundo semestre. Mas se você quiser, você pode acessar o cnvc.org e lá eles têm uma lista de necessidades que você pode olhar. Mark, we only have 10 more minutes. Would you like to say? Yeah, maybe you could say a little bit more about the follow-up to this webinar. Okay. Would you like me to say it directly to them, or is there something? Okay. No. I mean, so far, no. I'm complete. Ok. Então, pessoal, com essa última pergunta, a gente fecha um pouco a conversa, mas existe a possibilidade de aprofundar com o Marc esse tema da comunicação não violenta. Nós vamos disponibilizar aqui um link para quem quiser fazer são um ciclo de 4 encontros online com o Marc, encontros que acontecem quinzenalmente. Cada encontro a gente vai estar abordando um tema diferente, e a gente pede para cada encontro uma contribuição de R$20. Os temas que nós vamos abordar são, no dia 19/4, ser verdadeiro consigo mesmo. No dia 3/5, gerenciamento de conflitos. No dia 17/5, dando e recebendo feedbacks. E no dia 30/5, melhorando suas relações. O link vai ser disponibilizado para vocês no chat e a gente vai enviar também por e-mail para aqueles que se inscreveram. É uma oportunidade incrível de, por um valor muito acessível, aprofundar dentro do tema da comunicação não violenta e em contato com o Marc, que está disponibilizando esse tempo para estar conosco. Quem tiver dúvidas também pode mandar para a gente, mas é a forma que a gente encontrou para que todo esse conhecimento e essa sabedoria da comunicação não violenta se propague. Vocês viram o quanto é importante e o quanto é presente no nosso dia a dia situações em que ter esse conhecimento faz toda a diferença no resultado que a gente vai colher, né? Marc, I talked a little bit about the following up and the themes that we are going to work on, and send them the link to subscribe to participate. Is there a last word that you would like to say to sum her up, or a goodbye? Okay, it's really weird because I'm used to having a feedback from the audience, from the participants of workshops, but no, I'm actually I'm touched by the kind of questions that we got. So they are quite profound questions, and I've tried to answer as much, I mean, as completely as I could in the frame in a short time. Obviously, these are things that we practice. It takes a lot of time to practice and to be able to actually answer the way I've said. And this is maybe the biggest message I would like to send in the end. It's from an intellectual viewpoint, NVC is not very complicated. But what is very complicated or very difficult is actually to change the paradigm of thinking that we've been conditioned into. Para finalizar, eu
Devo dizer que para mim é desafiador esse tipo de interação onde não tem tanta troca assim, mas eu fiquei muito feliz e grato com as perguntas, foram perguntas bem profundas e que eu tentei abordar da melhor maneira dentro do tempo que a gente tinha disponível. E a comunicação não violenta, ela intelectualmente ela é simples, ela é fácil de se entender. O nosso maior desafio está em mudar esse paradigma, essa forma de pensar que a gente por tanto tempo construiu e viveu dessa maneira. And this requires a lot of practice and time. E mudar esse hábito de pensamento necessita de bastante prática e dedicação. And this is what we're going to do in the webinars, and maybe in another workshop in Brazil if I come in the second semester. E é isso que nós vamos fazer nesses webinários online e na minha provável vinda para o Brasil no segundo semestre, né, aprofundar mais nessa prática. So, if you want to practice, if you want to have a chance to practice, talk about this around you. The more people there will be, the more likelihood there will be for me to come over and give the workshop. But this is really what is the core of NVC. It's role plays, practicing, self-reflection every day. This is the way you change the way we think, because it literally requires changing the way the neurons are connecting to each other. Então, se você se engaja com esse tema, se você vê a importância dele, compartilhe com as pessoas à sua volta. Essa troca aumenta a probabilidade de eu conseguir vir para o Brasil no segundo semestre. O ponto central do CNV é essa prática, essa troca de papéis, essa conversação, porque nós estamos trabalhando uma mudança de pensamento. Isso demanda, inclusive, uma mudança de sinapses do cérebro. Então, a gente está muito acostumado a olhar o mundo de determinada maneira. Então, para a gente trabalhar essa mudança, a prática e a reflexão quase que diária é muito importante. And another thing about NVC is that it's one of the best ways that I know, and I know I've studied a lot about psychology, at least in the books. This is not my training, but and this is one of the only ways, powerful ways that I know, which is addressing emotions in an emotional way. I mean, not in an intellectual way. E por tudo que eu já estudei dentro da psicologia, eu não sou um psicólogo, mas já aprofundei muito meus estudos nisso, a CNV é a única forma que eu encontrei de você trabalhar essa questão das emoções dentro de um campo emocional e não puramente num campo intelectual. And this is why it's so efficient. E por isso que é tão eficiente. And so difficult to put in place because we are so much used to intellectual solutions. E tão desafiador de colocar em prática, porque nós estamos muito acostumados a soluções puramente intelectuais e cognitivas. So my role is to create a safe space where you can experience with your own emotions, where you can get in touch with them in a safe way and act on them. And this is something that is very scarce in today's world. E o meu papel é criar um contexto para que você se sinta confortável em entrar em contato com as suas emoções, expor elas, porque nem sempre a gente tem um espaço para desenvolver isso. And that's it. E é isso. So I'm really longing forward to get in touch with you and to go on this journey with you. Então, eu estou ansioso com essa possibilidade de me encontrar com vocês e ir mais a fundo nesse tema com todos vocês. And the giraffe also. E a girafa também tá. Marc, thank you so much for your time and your attention to all of us. We are very grateful to have the possibility to hear you once again
and to be able to have these next webinars with you. Pessoal, eu estou agradecendo o Marc pela abertura dele, disponibilidade de estar aqui conosco, e também por essa abertura de fazer esses webinários com a gente nas próximas semanas. Reforço aqui o nosso convite para vocês se inscreverem, é realmente uma oportunidade única para quem quiser se aprofundar nesse tema e colocar mais em prática no seu dia a dia. Como um depoimento pessoal, para mim foi uma mudança muito grande nos meus relacionamentos, na minha forma de lidar com colegas, clientes, a família, e eu não tenho dúvidas de que quem se colocar um tempo, investir um tempo, né, para se aprofundar nisso, vai ter ganhos que não imagina. Oh, there is a question. Qual era a possibilidade disso posteriormente? Okay, someone is asking the time of the webinars and the possibility to watch them afterwards. Thalita, o horário provavelmente vai ser nesse período da manhã, e sim, todos eles vão ser gravados para que possa assistir depois, e com abertura para perguntas e dúvidas. I answered Thalita that the time of the webinars will probably be in the morning, as we did this one, and that we will record them so that people that can't be online at the time will be able to watch them afterwards. Great. Thank you, Thalita. Obrigada, Thalita, pela pergunta. Quem tiver mais dúvidas também, nós vamos mandar um e-mail para todo mundo com o acesso a essa gravação e com o link para inscrição, e vocês podem responder o e-mail com qualquer dúvida que vocês tenham. I said that if anyone have any doubts, that we are going to send an email with this recording and the link to subscribe, and then they can send an email with their doubts and we will answer as soon as possible. Great. Ok, então é isso. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos que dedicaram aí 2 horas do dia para aprofundar nesse tema. Mais uma vez, obrigada ao Marc. E a gente segue juntos, desbravando no mundo da comunicação não violenta. Marc, thank you very much for your time and attention. Thank you for the whole team again. UDA, A Ponte, you, Ramon, Rosana, everybody. E ele agradece a todos mais uma vez envolvidos em possibilitar esse encontro. É isso. Thank you, guys. Rosana, você desconecta a gente? Yes.